Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo aqui no canal, né? Tava meio sumido, mas apareci agora novamente para falar um pouco desse jogo, né, de logo mais, né? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, né? Jogaço, né? Da Libertadores. Faz um tempo, né, como eu falei para vocês, que eu não faço, né, vídeos, né, aqui no meu canal, tudo. Mas queria passar um pouco para vocês, né, da minha visão sobre o que eu acho que pode chegar a acontecer desse jogo, né? Então, para você que está me assistindo, né, convido você para deixar o like aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve também, né, que vocês vão estar me ajudando bastante, né, na questão do incentivo, né, a querer fazer mais vídeos, né, e tudo mais. E eu sou muito grato a Deus porque, de alguma forma, eu faço esses vídeos aqui porque eu gosto muito, porque é algo que me traz paz e, de alguma forma, é algo que eu gosto bastante, né, de falar, que é sobre futebol. E principalmente falar do time que eu amo, que é o time que tá hoje na final da Libertadores, vai fazer um jogão, eu acho, com o Palmeiras. E acho que tem tudo para vencer. Tô com muita fé, com muita esperança que a gente vai vencer, né? E se Deus quiser, vai ser Libertadores e Brasileiro, se Deus quiser, né? Então, tô aqui para falar um pouco do jogo, né? Do que eu acho que pode ser, do que pode acontecer, né, em si, né, durante essa partida. É, Acho que o Palmeiras hoje é um time muito sólido defensivamente, né? É um time que se defende muito bem, porque tem dois bons zagueiros, dos grandes zagueiros, né? Que é o Gustavo Gomes e o Murilo. Tem também o Bruno Fux, que eu acho que muito provavelmente vai ser volante, né? Tudo. Vai jogar na volância. E o Flamengo hoje tem um poder ofensivo muito grande também, né? Que é com Carrascal, com Cebolinha, Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Arrascaeta, né? Então, eu acredito que hoje, esse jogo, o time do Palmeiras vai sair um pouco mais pro jogo, no sentido de tentar forçar o jogo ali no Flaco Lopes e no Vitor Roque. Acho que o time do Palmeiras vai tentar explorar aquilo que eles têm de melhor. Só que ao mesmo tempo eles vão tentar explorar ao máximo uma deficiência do Flamengo. Ao máximo. Que seria, jogo aéreo, o Flamengo tem uma certa deficiência, né, no jogo aéreo. Vai tentar explorar ali, pelo menos pelo que eu acredito, vai tentar explorar um pouco a qualidade do Alan, né? Que, se eu não estou enganado, eu acho que ele não vai ser titular, né, nesse jogo. Mas eles vão tentar explorar ao máximo ali aquela ponta direita ali, aquela lateral esquerda, principalmente, né, do Flamengo, né, com o Alexandre, porque vão tentar explorar um pouco a questão da velocidade por ele ser um pouco mais lento, mas ao mesmo tempo vão tentar explorar ali o lado do Varela, porque o Varela, apesar dele ser um jogador experiente, muito bem defensivamente, é um jogador também um pouco mais lento. Então eles vão tentar jogar ao máximo ali com os pontas de velocidade, com, com o ataque, né, em si, em velocidade e tudo mais, e vão tentar fazer ao máximo para tentar ter o controle do jogo, né, controle ali do meio de campo, com o Andrés Pereira e tudo mais. E o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que tentar explorar ao máximo, né, principalmente a questão justamente dos volantes, porque se o Bruno Fux vier como volante, ele não é volante de origem, né? Então você tem que de alguma forma tentar pegar os pontos fracos de cada time e tentar colocar a jogo, né, para ver se você consegue em si ser superior em si à equipe. Se a gente for analisar o último jogo entre Flamengo e Palmeiras, que foi o jogo no Maracanã, o Flamengo explorou muito o pivô do Pedro. Tanto é que o primeiro gol do Flamengo surgiu assim. O Palmeiras estava com o controle do jogo e tudo mais, mas aí teve uma jogada que o Pedro conseguiu fazer o pivô. Ele conseguiu simplesmente jogar a bola para a direita e meter o passe com a esquerda para o Arrascaeta infiltrar. Então, eu acredito que nesse jogo especificamente, os pontas, os laterais no caso, né, principalmente, vão ser muito explorados, e principalmente o meio, né, que vai ser a grande incógnita ali. Será se o Palmeiras vai conseguir ser efetivo com os dois centroavantes, visto que os dois centroavantes não estão fazendo gol nos últimos jogos direito? Né, o último gol, né, do Vitor Roque, se não estou enganado, foi há 4 jogos, né, foi contra o Mirassol, que ele fez aquele gol de bicicleta, que foi até um pouco polêmico, né, eu achei que foi falta em cima do goleiro, em cima do Walter, né, no jogo Palmeiras e Cuiabá, né? E o Flaco Lopes também não vem jogando um bom jogo desde quando ele foi para a seleção argentina. Então, aquilo que eu digo, né? É uma grande incógnita tudo isso. Mas, assim, a gente espera que seja um grande jogo. O Flamengo tá num grande momento, tá num bom momento, tem tudo para conquistar o título do Brasileirão já agora no próximo jogo, que vai ser contra o Ceará dentro de casa, né? E quando você pega uma equipe que
tá muito bem centrada, principalmente no aspecto mental, para você poder jogar e colocar tudo isso dentro de campo, você se sente mais confiante, você se sente com mais vontade. E ao mesmo tempo você se sente na questão de, pô, eu tô confiante, então eu vou tentar uma jogada diferente, vou tentar fazer algo diferente para tentar me sobressair. E do outro lado do time do Palmeiras, não, né? Você não tem isso. Pelo menos nesses últimos jogos você não tem tido, você não tem mostrado esse tipo de resultado, né? E algumas pessoas falam, ah, não, porque o Palmeiras merece, né, esse título desde que ele fez, desde que eles fizeram esse contra a LDU, que eles tiveram perdido de 3-0 e conseguiram buscar o resultado e tudo mais. Mas lembrando que a LDU não é esse time todo, né? A LDU tudo bem, passou, né, contra o Botafogo, mas um Botafogo bem fragilizado, passou por por um São Paulo também bem fragilizado. E quando você pega esses dois times de alguma forma bem fragilizados e você olha para um Palmeiras, para um elenco que tem um Palmeiras, você tinha meio que uma obrigação de tentar mostrar isso pro torcedor, de tentar mostrar que você precisava. E naquele jogo, inclusive, um dos meus vídeos que eu fiz, eu disse do que eu achei daquele jogo. Eu não achei que o Palmeiras fez um grandíssimo jogo. Eu acho que fez o jogo para buscar o resultado, conseguir o resultado, mas não foi um futebol muito bem jogado, não foi um futebol vistoso, não foi um futebol de encher os olhos. Então, tudo isso te leva a crer que você tem lados negativos contra o Palmeiras, você tem lados positivos contra o Flamengo. Tudo isso se engloba, justamente para você, de alguma forma, mostrar em si que quem é que está um pouco mais favorito, quem está um pouco menos favorito, mas quando se trata de final de Libertadores, final de qualquer campeonato, principalmente de campeonatos muito importantes, as pessoas já precisam entender que não tem favorito. Nunca vai ter favorito. Porque as duas equipes chegaram lá por méritos, né? Poderia ser a LDU, poderia ter passado para a final. Poderia ter sido o Racing, que poderia ter passado para a final, né? Então, assim, eu acho que esse jogo, ele tem tudo para ser um grande jogo. Tem tudo para ser um jogo também com gols. O que, apesar de eu achar que todas as vezes em que, sempre quando tem alguma final assim muito grande, muito importante, geralmente o jogo ele fica muito catimbado, ele fica muito parelho assim, ele fica muito disputado a ponto de não ter tantos ataques, a ponto de não ter tantos gols, né? E isso, de alguma forma, é algo que deixa o espetáculo um pouco mais apreensivo, né? Então, eu acredito que nesse jogo em si, o Flamengo ele tem tudo para vencer. Óbvio que o time do Palmeiras também é um time de muita qualidade, mas se você for pegar qualidade por qualidade, momento por momento, cara, o Flamengo ele tá num favoritismo muito, muito grande nesse sentido, né? Mas é aquele negócio, é jogo de 90 minutos, pode ser que vá pra prorrogação. E eu tenho a plena certeza que o mais importante é que que seja apresentado um grande futebol. Isso é o mais importante, né? E assim, o meu resultado, né, pelo que eu acho que vai ser o jogo, eu acho que vai ser 1-1 no tempo normal. Vai pra prorrogação, ninguém faz gol na prorrogação, vai pras penalidades e o Flamengo ganha nas penalidades por causa do Rossi. Eu tenho isso comigo. Eu acho que o Rossi não vai tomar nenhum gol de pênalti. Eu acho que ele não vai tomar nenhum. Eu acho que ele vai pegar todos. Se for pra penalidade. Óbvio que só tô presumindo aqui, né? Sobre o que eu acho que pode chegar a acontecer. Mas o futebol ele é dinâmico, querendo ou não. Então, é aquele negócio. Que vença o melhor, mas que o melhor seja o Flamengo. Enfim. Pessoal, é isso que eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra não passar batido. De que tô focado, tô querendo assistir esse jogo. Já tô esperando por esse jogo há muito tempo, né? Eu não tava trazendo os vídeos, né, recentes, porque eu estava um pouco desanimado para poder chegar e fazer esses vídeos. Infelizmente eu tenho meus momentos, né, momentos bons, momentos ruins, mas isso aqui, falar de futebol, isso aqui é o que eu amo, cara. Isso aqui é o que eu amo fazer. E em muito, muito tempo eu consegui colocar a minha cara à frente aqui da câmera e de alguma forma chegar e falar, né? Pelo menos assim eu me sinto alguém, de chegar e falar sobre aquilo que eu gosto, que é o futebol. E falar sobre o que eu amo, que é o Flamengo. Então, é isso. Pessoal, convido vocês de novo, tá? A se inscrever, curtir e compartilhar. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse vídeo. Espero de verdade
Flamengo seja campeão, acho que vai ser campeão, né? E mais tarde, se Deus quiser, vai ser só comemoração. Então, vamos torcer. Beleza? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e tamo junto.